Vamos lá, Josias, como é que você entendeu esse pedido de Fux, né? Pediu para sair. Tem uma particularidade que chama a atenção, né? Porque ele pediu para sair, eu fiquei assistindo até o final o julgamento, e no final o Flávio Dino, o presidente da turma, deu a palavra ao Fux para ele comunicar aos companheiros de turma a sua decisão de trocar, de sair da primeira para a segunda turma, né? E ali ele disse que ele se colocou à disposição para continuar julgando os casos que já estivessem, os julgamentos já estivessem marcados. E ele acabou vestindo no Edson Fachin a primeira toga justa da recém-inaugurada presidência, nova presidência do Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino enxergou nesse lance do Fux, estou saindo, mas estou à disposição para julgar o que já estiver marcado. O Flávio Dino enxergou ali uma bola dividida, transferiu a decisão para o Fachin. Falou, não, tem aí uma decisão que envolve duas turmas e não cabe a mim deliberar sobre isso, vou transferir para o Edson Fachin. E a migração de uma turma para outra já tinha surpreendido os ministros. Agora, o desejo do Fux de continuar votando nos casos sobre o complô do golpe espantou muito mais. No limite, ele pode levar a sua voz divergente para dentro do julgamento, por exemplo, de embargos em que se discuta se o Bolsonaro vai cumprir a pena na Papuda ou na prisão domiciliar, não é? Isso não vai mudar o resultado do julgamento, pelo que temos observado, mas por que o Fux quer? Não vai trocar de turma? Para que ele quer continuar se manifestando nesses processos, né? Então, na segunda turma, o Fux vai ocupar a vaga do Luiz Roberto Barroso, agora aposentado. Em princípio, a cadeira dele na primeira turma vai ser ocupada pelo novo ministro, que vai ser indicado pelo Lula, provavelmente o advogado-geral, o Jorge Messias. Agora, há um movimento que pode ser executado também. Um ministro da nova turma do Fux pode resolver fazer o movimento inverso, pedindo para ser transferido da segunda para a primeira turma. E neste caso, Fabiola, o Gilmar Mendes, que é um crítico feroz do Fux, e deixou isso público nos últimos dias, ele, como decano do Supremo, ele teria preferência sobre o Dias Toffoli, o Nunes Marques, o André Mendonça. Então, pode haver esse movimento também. Um ministro que está na segunda turma pode pedir para ocupar a cadeira que o Fux agora está desprezando, está desocupando na primeira turma. Então, esse gesto, essa intenção do Fux de mudar de turma, mas continuar opinando nos processos sobre o complô do golpe, não ficou muito bem entendido, né? E, como disse, tem ali uma toga justa da qual o Fachin vai ter que se livrar, vai ter que decidir. Vai para uma turma, mas continua julgando o processo da outra, isso não está claro e nos próximos dias vai ter que ser decidido pelo Supremo, Fabíola, o que fazer. E o presidente da segunda turma é Gilmar Mendes, né? Curioso o Fux ir para a turma dele, não, Raquel? Fabiola, acho que menos por uma questão pessoal e mais porque a segunda turma é uma turma que tem menos casos criminais, né? Ela está muito mais fora de todas as questões envolvendo Alexandre de Moraes. Tudo que é relacionado aos bolsonaristas, tudo que é relacionado aos casos de fake news, isso tudo acaba sobre a batuta do Alexandre de Moraes. O Fux, ele se coloca à disposição, como disse o Josias, não, eu posso julgar o que já estiver marcado, mas o que eu tinha de apuração ontem à noite é que ele estava muito incomodado com as críticas. Porque a cada novo julgamento que ele participa, como ele se comprometeu muito, ele fez um voto muito extenso, ele se comprometeu com todas as teses do bolsonarismo, está muito difícil para ele mudar de posição. Ele agora tem que ser consistente com todas as teses que ele abraçou, teses, inclusive, garantistas que vão de encontro a tudo que ele tinha defendido até este momento, né? Até o momento do julgamento da trama golpista, porque o Fux sempre foi um juiz muito mais punitivista, né? Ele sempre foi um juiz que negou muitos habeas corpus, ele sempre foi um juiz pró-Lava Jato. Então, ele estaria muito incomodado com críticas que vinha recebendo dentro do Brasil, com críticas que vinham recebendo no exterior, porque o julgamento de Jair Bolsonaro era visto aqui dentro e lá fora como um marco,
um marco de defesa da democracia, um marco em que o Brasil finalmente tinha conseguido punir uma tentativa de golpe. Então, a apuração que eu tinha até ontem é que o Fux estava incomodado com essas críticas, queria se desvencilhar de tudo isso e não queria mais estar o tempo todo votando ações de Alexandre de Moraes, não queria estar o tempo todo exposto, de que ele realmente não queria mais estar envolvido. Ele já deu ali os recados que queria dar, como ele diz, né, não posso mais votar contra a minha consciência, ver o que está errado e não falar, e que agora queria sair dos holofotes, fugir dessas críticas. A gente precisa ver o que vai acontecer, se ele vai insistir para votar nos embargos de Jair Bolsonaro ou não, se vai caber ao próximo juiz. Mas fato é que ele estava incomodado com essas críticas que vinha recebendo. Daí esse pedido de transferência. Ontem... Fala, Josias. Muito rapidamente, Fabíola, só para não deixar de dizer, né? Tem um aspecto muito curioso, porque o Fux, ele de fato desfez a si mesmo, ele desfez as suas próprias convicções para absolver o Bolsonaro. É muito o cavalo de pau que o Luiz Fux deu nesse julgamento, não é algo trivial, é muito profundo. E ontem ele sentiu a necessidade, diante das pauladas que recebeu, desde o julgamento daquele núcleo principal desse complô do golpe, ele sentiu a necessidade de se explicar. E a explicação complicou muito a situação dele, ou deixou nu o magistrado, né? Porque ele admitiu que lá atrás ele tinha uma posição inversa das que ostenta agora, quando ele condenou os bagrinhos, os peixes pequenos ali da invasão do 8 de janeiro, ele foi muito draconiano, acompanhou os votos do Alexandre de Moraes. E aí ele alega que, neste momento, ele admite o que é algo muito ruim para um juiz, ele admite que julgou com emoção, porque havia, segundo as palavras dele, o país estava vivendo momentos de comoção nacional e havia uma premência para respostas urgentes. E que nessas horas, disse ele, a precipitação se traveste de prudência, o rigor se confunde com firmeza, mas aí o tempo, que é um árbitro silencioso, tem o dom de dissipar essas brumas da paixão. Então ele admite, em primeiro lugar, que lá atrás, quando estava lidando com os peixes miúdos do golpe, ele agiu na base da comoção e se deixou levar pela paixão, e aí foi draconiano, condenou as pessoas nos moldes do Alexandre de Moraes. Quando a coisa começou a se aproximar do alto comando do golpe, aí ele muda de posição. Aí ele explica a mudança, dizendo que um magistrado não deve buscar coerência no erro, não deve se submeter a rótulos que aprisionem a sua consciência. Então ele dá esse cavalo de pau, desfaz a si mesmo, renega o que havia julgado e passa a absolver. Então não dá. Um juiz pode até mudar de posição, de fato não se deve, ninguém deve se acorrentar ao erro, mas aqui não se trata de erro, né? Se trata de como disse, ele se desfez, ele virou do avesso decisões que havia tomado num caso análogo, que estava julgando as sardinhas do golpe ali, gente de pouca relevância, que não tem relevo político, não tem peso político, mas são pessoas, como o Bolsonaro, e julgou da forma mais draconiana possível. Agora ele se vira do avesso para absolver, então não faz nexo, Fabíola, não faz sentido. De fato, o Fux, ele comprometeu até a sua biografia nesse julgamento, e não dá para enxergar com naturalidade uma inversão de posições tão dramática como a que foi encenada pelo Luiz Fux ao longo desse processo, Fabíola. Primeiro, julgando quem não tinha tanta relevância política, e depois, quando o caso se aproximou do Bolsonaro, desses militares todos, aí ele muda de posição. Realmente é muito constrangedora a posição do ministro, Fabíola.